Fraseado do choro, uma análise de estilo por padrões de recorrência, por Mário Sévio. O projeto Fraseado do Choro foi vencedor do edital Retomada Cultural da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc. É possível comparar o fraseado musical com o fraseado verbal? Tanto na música quanto na linguagem, a gente se expressa para ser entendido. Como sinais de pontuação na linguagem, o fraseado musical numa peça tem a função de dividir o pensamento. Uma frase musical seria como um verso na poesia, uma sentença numa prosa. Frasear ou pontuar, assim, são termos com o mesmo significado. Mas como a música não tem um sistema de sinais de pontuação, o fraseado musical representa algo a ser desvendado por trás da pauta. Na música vocal, que tem um texto como guia, a gente evita desrespeitar pontuações. Em uma frase verbal, alterar entoação ou pontuação resulta em mudar seu sentido. Por exemplo, Pedro e Júlia não me responderam. Quando os procurei, já era tarde. Ou, Pedro e Júlia não me responderam quando os procurei. Já era tarde. Na música, acima da frase está o período. Na poesia, acima do verso está a estrofe. Na prosa, acima da oração está a sentença. Portanto, sílabas e motivos, versos ou frases, sentenças e períodos, estrofes e seções são elementos que estruturam o fraseado, tanto numa obra literária, numa obra poética, numa obra musical. Há outro enfoque no estudo do fraseado musical? Além dessa escola do modelo verbal, há uma escola mais analítica no estudo do fraseado. Ela considera diferentes níveis que conduzem a frase do início ao fim, tais como ataque, articulações, fórmulas rítmicas, acentos, intensidade e dinâmica. Ela determina as variações na taxa de tensão e relaxamento de uma música através de análise do seu contorno melódico, da harmonia e do ritmo. Há estudos sobre agrupamentos de notas em unidades arses, teses, termos que vêm do grego. Na dança, arses corresponde ao tempo no qual o pé levanta-se durante o passo, e teses ao tempo em que o pé está no chão. Na música, arses e teses são usados para impulso, apoio, tempo fraco, tempo forte. Para se combinar vozes, desenvolveu-se a barra de compasso. Mas antes da barra de compasso, lia-se, tocava-se, cantava-se frases musicais. Mas a barra de compasso tem sido mal entendida e lhe atribuem uma função que ela não possui. Há um modelo que dá números para cada nota da frase, sendo o menos significativo e o maior, o mais dinâmico. Ele considera que não há duas notas iguais em uma frase. Se duas notas são tocadas da mesma maneira, o movimento para. Há um modelo que separa os grupos musicais por colchetes. O intérprete deve focar nos grupos de notas musicais. O instrumentista ou cantor deve poder interpretar a música diferente do que ela está escrita. O bom fraseado começa na separação e união de grupos de notas. Como são tocados esses grupos? Acima dos padrões gráficos da música impressa, poderíamos marcar grupos de notas, arses e teses em colchetes. A gente repara que grupos menores estão inseridos em maiores e o movimento arses e teses se faz em diferentes níveis. Tanto na música de bar como no choro, isso facilita para buscarmos os movimentos anacrústicos nos motivos musicais. Bom, mas pode haver flexibilidade ritmo-melódicas nesses grupos de nota, né? Mesmo respeitando critérios próprios ou estilísticos, os intérpretes devem ser livres. Na canção, a melodia sofre influência das palavras.
Os primeiros chorões tocavam ao lado de seresteiros, cantadores de modinhas, sambistas, etc. E o estilo do fraseado desses cantores possivelmente influenciou os chorões, né? A articulação musical pode também obedecer ao modelo do discurso verbal? No discurso verbal musical, uma boa articulação resulta numa clara comunicação com o público. Os sons da fala devem ser separados para que vogais e consoantes sejam distinguidas. O fraseado, através da pontuação, separa ou une grupos de palavras. E a articulação, através da dicção ou pronúncia, organiza os sons da fala. Enquanto a construção de grupos pelo fraseado é definido pela percepção do intérprete, os grupos de notas por articulação podem ser definidos previamente, através de legatos e staccatos. Como notamos a articulação em uma partitura? As articulações podem valorizar ou enfraquecer intervalos de terça e segundas. Como a articulação se dá nas práticas da música popular? A música popular pressupõe que instrumentistas ou cantores façam suas escolhas. As marcações de legatos e staccatos não têm tanta relevância na notação da música popular. Por se aproximarem da voz, os instrumentos de sopro eles se tornaram modelos para o estudo da articulação musical. Os métodos do início do século XVIII usavam diferentes sílabas, como tu, ru, lu, ti, ri, di, da, ta, para os ataques, e te, di, para as síncopes. Esses fonemas mudavam de acordo com a nacionalidade de seus autores. Portanto, a articulação não deixa de estar ligada ao sotaque musical. Na música popular isso é evidente. As articulações do jazz nos remetem a falas de personagens afrodescendentes, referências desse estilo musical. Personagens como Louis Armstrong, Miles Davis, Charlie Parker, Duke Ellington, entre outros. O choro, apesar de música instrumental, muitas vezes é articulado a partir dessa relação. Flautistas chorões costumam articular sílabas do tipo tarararará, né? Fonemas mais próximos da maneira como cantarolamos. O que é ritmo? O ritmo organiza uma sequência de notas gerando movimento. A gente precisa usar para isso diferentes acentos, pausas e durações de notas. Qual a diferença entre pulso e pulsação? O pulso define um tempo e a frequência de pulsos define o andamento. O pulso não gera ritmo. O ritmo acontece dentro de uma pulsação. A pulsação é responsável pela métrica e pela disposição dos compassos. Quais são as particularidades no choro? Ritmo de músicas como o choro não segue um padrão da escola clássica ocidental. Os ritmos de percussão dos negros foram decisivos na nossa organização musical. O que é síncope? A síncope é um desvio do pulso ou da acentuação métrica normal. Mas a síncope, assim como o compasso, não é um conceito universal da música. O conceito de síncope não existe na rítmica africana, por exemplo, embora ela represente o que há de africano na nossa música. Do lundu ao samba, o irregular da síncope significa a regra. Portanto, essa síncope que muitas vezes a gente vê na música brasileira pode ser conceituada não como síncope, mas como parte da estrutura rítmica da música. Qual a diferença entre ritmo e métrica? Há dois níveis de estruturação do ritmo musical, o da métrica e o do ritmo, propriamente dito. A métrica está na estrutura permanente e o ritmo está nas articulações temporais da música.
Usada desde o período barroco, a teoria dos acentos, como era chamada, usava uma organização métrica através de acentos aplicados à estrutura do compasso e às subdivisões de cada unidade de tempo. Isso era feito com a aplicação do padrão forte-fraco, apoio-impulso, teses-arses. Para autores musicais do século XVII, XVIII, um compasso quaternário tinha, por exemplo, o primeiro tempo nobre, o segundo ruim, o terceiro não tão nobre e o quarto tempo miserável. As síncopes apareciam, então, para contradizer o fundo métrico. E o que são cometricidade e contrametricidade? O ritmo de uma melodia pode confirmar ou contradizer o fundo métrico constante. Os termos cometricidade e contrametricidade descrevem essas duas situações. Podem existir fórmulas totalmente cométricas ou totalmente contramétricas em um compasso binário. Muitas músicas que chegaram aqui, músicas relacionadas a danças europeias, eram construídas em melodias cométricas. Algumas, sobretudo a polka, sob influência da música negra, se transformaram e passaram a assumir características mais contramétricas. Portanto, síncope e contratempo são situações de contrametricidade. Quais as diferenças entre as rítmicas divisiva e aditiva? Para a rítmica ocidental divisiva, a divisão de uma duração resulta em valores iguais. É como nos ensinam na teoria musical. Uma semibreve se divide em duas mínimas, uma mínima em duas semínimas e assim por diante. Na rítmica africana aditiva, uma dada duração é resultado da soma de grupos menores, de 2 ou 3 unidades. Ou seja, um mesmo ciclo rítmico dentro de um compasso 2x4, na rítmica divisiva, é preenchido por uma mínima, ou 2 semínimas, ou 4 colcheias, ou 8 semicolcheias. Na rítmica aditiva, é preenchido pela soma de 2 grupos de 3 semicolcheias e um grupo de 2 semicolcheias. Na rítmica divisiva, uma pulsação binária em 2 pulsos forma um ciclo de 2 semínimas. Na rítmica aditiva, uma pulsação 3 mais 3 mais 2 em 8 pulsos forma um ciclo de 8 semicolcheias. Em gêneros da música popular brasileira, como o samba e o choro, leituras como essa se complementam. O que significa imparidade rítmica? Em um padrão rítmico africano, a mistura de agrupamentos binários e ternários dá origem a um período par de pulsos, que, dividido por 2, resulta em segmentos ímpares e desiguais. Chama-se isso de imparidade rítmica. Ou seja, esse padrão contramétrico de 8 pulsos, 3 mais 3 mais 2, quando dividido por 2, resulta em 3 mais 5, e não em 4 mais 4, como nos moldes ocidentais. Esses padrões contramétricos de 8 pulsos, em ciclos de 8 semicolcheias, ou de 16 pulsos, em ciclos de 16 semicolcheias, estão em gêneros relacionados ao samba e ao choro, como o lundu, a polca lundu, o tango brasileiro, o machixe e o choro sambado também. Ambos são importantes para compreendermos os fraseados melódicos e as fórmulas rítmicas de acompanhamento. O que são timelines? As timelines, ou linhas guias, são padrões rítmicos da música africana. São representados por palmas ou instrumentos de percussão agudos. Elas têm função de metrônomo. São desenhos assimétricos, repetidos em ostinato do início ao fim da música. Na música brasileira, as timelines são tocadas por palmas, agogôs, tamborins, cuícas, cavaquinhos, etc. De forma análoga, existe a clave, que é um padrão para se tocar ritmos afro-cubanos. As timelines, em padrões de 8 e 16 pulsos, estão presentes na nossa música popular.
Como é o padrão de 8 pulsos? Como ele acontece na música brasileira? O padrão contramétrico de 8 pulsos é o que os musicólogos cubanos chamam de tresillo. É um ritmo assimétrico de 8 pulsos e 3 articulações. Como já vimos, né? As articulações 3, mais 3, mais 2. O tresillo e suas variações estão presentes na habanera e no tango argentina e aqui no lundu, na polca lundu, no cateretê, no fado, no coco, na chula, no tango brasileiro, no machixe e no samba primitivo. Há uma outra figura presente em vários gêneros brasileiros dos fins de século XIX. É uma variante do tresillo se dividirmos os agrupamentos ternários em 1 mais 2. Há outras variações do padrão de 8 pulsos? Há outras variações do padrão de 8 pulsos. A divisão de agrupamentos ternários em 2 mais 1 resulta em um padrão com 5 articulações, chamado pelos musicólogos cubanos de cinquillo. Ele está presente em acompanhamentos de cavaquinho, de choros e machiches, em determinados toques de agogô e tamborins nos sambas. A divisão do segundo agrupamento ternário em 1 mais 2, mas não o primeiro, resulta no ritmo da habanera ou ritmo do tango, também muito presente na música brasileira. Todas as variações do tresillo têm como característica comum a marca contramétrica no 4º pulso. É a acentuação na 4ª semicolcheia. Em que situação o padrão de 16 pulsos aparece na nossa música? O padrão contramétrico de 16 pulsos surgiu no samba nos anos 20 e 30, junto com compositores, ritmistas e intérpretes do Estácio de Sá, do bairro do Estácio de Sá, e na escola de samba Deixa Falar. Esse padrão diferencia o samba de outros gêneros musicais da música brasileira. Ele está também presente no samba-choro, na bossa nova e no choro estilo sambado. Dividindo esse grupo em 16 pulsos, ele se apresenta basicamente de 2 maneiras, né? Uma em paridade 7 mais 9. Ou seja, em 2x4, em pulsos de semicolcheias, ele está na célula rítmica do padrão do tamborim. Ele apresenta-se também na imparidade rítmica 9 mais 7, na inversão dos agrupamentos em paridade rítmica 7 mais 9. Então, escrito em 2x4, resulta na inversão do padrão do tamborim. É possível dar exemplos? O padrão 9 mais 7 está na maioria dos sambas que ouvimos, nas gravações de Paulinho da Viola, de Zeca Pagodinho, nos sambas de escola e em grande parte dos choros no padrão sambado do Jacó do Bandolim, como Noites Cariocas. Está em Se Você Jurar, de Ismael Silva, compositor do bairro do Estácio, da escola de samba Deixa Falar. O padrão 7 mais 9 pode ser encontrado em sambas-choros, bossas novas, como samba de uma nota só, e diversos choros sambados adaptados de polcas e machiches. Que instrumentos do samba costumam tocar as linhas guias do padrão de 16 pulsos? Como identificamos as diferenças dos 2 tipos de padrão no choro? As timelines de ambos padrões são tocadas por tamborim, agogô, a cuíca, a cacheta, a caixa, o cavaquinho, etc. E as diferenças rítmicas nos fraseados do samba e do choro estão justamente nas organizações dos ciclos em paridades rítmicas 9 mais 7 ou 7 mais 9, que implicam no adiantamento de uma semicolcheia no primeiro ou no segundo compasso 2x4 do padrão.